Uma jovem sobrevive à queda de um avião no meio da selva canadense. Para se manter viva, ela precisa aprender a lidar com a natureza e com seus próprios demônios. Eve Vera, uma jovem advogada, está tentando chegar em Nuvik, no Canadá, para um casamento. Ela está atrasada e seu voo é cancelado por má condição do tempo no pequeno aeroporto de Outer Habits, onde está fazendo conexão. Ela tenta encontrar outra maneira de chegar lá, mas tudo está lotado. E prestes a desistir, ela ouve dois caras conversando e dizendo que estão indo para um local depois de Nuvik, em um voo privado. Ela corre até os caras e pede carona, mas os dois se mantêm contra levá-la. E mesmo oferecendo $1000 para ambos, eles não aceitam. Ela começa a suplicar os dois falando alto, e logo um policial os aborda. Imediatamente os dois caras mudam de opinião e a levam. Na pequena aeronave, o tempo não ajuda. Uma turbulência movimenta bastante o avião. Sam conversa com ela um momento e diz que os dois trabalham para a National Geographic. E ela tenta relaxar depois de ser perguntada sobre o porquê de querer chegar tão rápido a Nuvik, se mantendo sem respostas para isso, colocando para ouvir seu guia de respiração para se manter calma e relaxada. Ela é acordada com os motores do avião em pane, já voando baixo. Ali, os dois caras não têm onde pousar e direcionam a aeronave para um lago. Eve consegue colocar o cinto antes do impacto na água. Ela acorda de cabeça para baixo e logo tenta ajudar Sam, que está preso no cinto. Ele demonstra desespero dizendo que não sabe nadar. George, o piloto, acorda dizendo que sua perna está presa, e ali ela consegue ver que a perna dele foi perfurada. Sam, desesperado, não pensa antes de abrir uma das janelas, o que faz o avião afundar com mais velocidade. Eve tenta salvar o piloto antes que a nave afunde, então pede que ele prenda a respiração enquanto tenta remover a barra de metal, mas a dor do piloto é grande, não conseguindo suportar e afogando. Com o avião no fundo do lago, Eve se esforça para conseguir chegar à superfície, e logo que pega seu primeiro fôlego, vê Sam se afogando pedindo ajuda. Ele tá tão desesperado que quando Liv tenta lhe ajudar, quase é afogada também. Os dois só conseguem sair dali quando Liv pede que ele se acalme e apenas bata as pernas, enquanto ela se esforça muito para chegar até a beira. Sam perde as forças naquelas águas que são congelantes, chegando na beira já desacordado. Liv, completamente cansada, vai checar Sam, que não responde, e logo se depara que a perna dele foi atingida por um metal pontiagudo, perdendo muito sangue. E logo que ela tenta tocar para tirar, Sam acorda com a dor. Ali, ela precisa fazer um torniquete para tentar estancar o sangramento imediatamente. Tenta usar o cinto dele, e ainda fraco, Sam volta a desmaiar. Sem forças para travar o cinto, ela usa um lenço e um galho para prender bem a circulação, conseguindo manter Sam vivo. Ela olha ao redor e não vê nada. Logo lembra do seu celular, mas sem sinal, assim como o celular de Sam também. Nas coisas dele, ela encontra um isqueiro e o guarda. Aquele local não tem ninguém que possa ajudá-la. Ela reúne forças, retira a roupa molhada e tenta se manter o mais seca possível para poder caminhar até um ponto mais alto e tentar achar sinal. Ao chegar lá, sua visão se estende por toda a parte, mas não há qualquer sinal de civilização, apenas montanhas e árvores em todas as direções, nenhum sinal ou qualquer ajuda disponível. Ela volta para a beira do lago e observa Sam, mas ele ainda está desacordado. Tenta acender uma fogueira, mas o isqueiro não funciona. Liv não tem qualquer experiência em sobrevivência, então ela vasculha os outros bolsos e descobre 2 barras de cereais e uma garrafa de água que Sam havia lhe dado enquanto estavam voando. Com a noite chegando, ela reúne alguns arbustos para se proteger naquela noite e se manter aquecida ao lado de Sam. No dia seguinte, ela percebe que Sam ainda está dormindo e verifica o ferimento. Reúne algumas pedras para tentar fazer fogo, e nesse momento, Sam acorda reclamando de muita dor. Ela pede para que ele não mexa a perna e dessa vez ele diz que a dor é no estômago. Ao verificar, ela percebe que há um hematoma em toda a região do estômago. Parece estar péssimo. Sam, desorientado, pergunta pelo avião e Liv lhe conta tudo o que aconteceu e que deveriam esperar por ajuda, pensando que eles enviaram um pedido de socorro antes de caírem. Sam, preocupado com suas malas e seu amigo, revela que para aquele lugar não virá ninguém, pois mentiu ao dizer que trabalhava para a National Geographic, e absolutamente ninguém sabia da viagem deles. Sam, sem força, em suas últimas palavras, diz a ela que infelizmente está sozinha. Com a gravidade da situação, com um olhar perdido, olha para o lago e avista uma imagem de uma ultrassonografia que nos revela que ela está grávida. E esse era o real motivo da sua viagem.
Liv tem apenas uma escolha para tentar se manter viva. Ela decide tentar conseguir ajuda ao se concentrar e pegar um telefone via satélite e o rádio que estão dentro do avião, no fundo do lago com as águas congelantes. Ela se prepara retirando o máximo de roupas possível para entrar no lago, mas apenas com 2 peças. Ao entrar na água, muda de ideia, saindo dali gemendo de frio. Dali, ela vai atrás de algumas toras para fazer uma jangada, mas com a mínima experiência em manusear aquilo, ela desiste e se prepara para passar sua segunda noite na floresta, comendo um pedaço pequeno da barra e tomando um pouco de água. No terceiro dia, ela consegue buscar forças ao lembrar das conversas com seu namorado e do falecimento de seu pai para tentar mais uma vez chegar até o avião. Dessa vez com roupas e com apenas um tronco de árvore, ela se desloca dentro do lago até o local onde estava o avião. Puxa bastante o ar antes de mergulhar nas profundezas congelantes. Ao chegar no avião, ela tenta achar o telefone via satélite, mas acaba pegando o que vê primeiro à sua frente, 2 mochilas. Logo, ela se direciona à superfície e prende as mochilas no tronco de árvore. Mais uma vez, ela se esforça para tentar pegar o rádio, mas ao encontrar, não tem forças suficientes para puxá-lo e logo desiste quando se assusta ao ver o rosto do piloto. Ela aproveita e pega uma mochila que está próxima ao compartimento de carga, mas seu pé acaba ficando preso na rede de segurança. Já sem fôlego e tendo que suportar o frio extremo das profundezas, ela se esforça para conseguir se soltar. Quando finalmente se livra, luta com todas as suas forças para chegar à superfície. Ao chegar no tronco, não há mais forças. Seu corpo está lutando contra a hipotermia e ela chega a desvanecer por instantes. Sem forças, mas é acordada por uma lembrança de seu pai acordando quando era mais nova. Dali, ela segue para a beira do lago, completamente desgastada, e enquanto está nadando, ela ouve um rugido. Há um urso na beira do lago. O animal foi atraído pelo cheiro da barra de cereal. Liv grita para o animal se afastar, enquanto ele come toda a sua barra e ainda defeca na sua frente antes de sair. Mas o perigo maior está ao lado. O corpo de Sam, ainda que coberto, atrai o animal, então ela logo se esforça ao máximo, gritando e xingando o bicho para afastá-lo, e logo ele vai embora. Na beira do lago, passado aquilo, ela checa o que tem nas bolsas, começando com a sua, onde está um laptop, cabos de carregamento, cartas, fio dental, linha e agulha, caneta, tinteiro, cartões, seus óculos, um espelho e um par de brincos. Ao abrir a bolsa dos caras, ela descobre algo que lhe surpreende e o que explica o porquê de Sam ter lhe dito aquilo antes de falecer. As malas estão cheias de pacotes de dinheiro e cloridato de oxicodona, o que revela que ambos eram traficantes. Momentos depois, ela arrasta o corpo de Sam para distante daquela área e o enterra. Quando volta, olha para as malas e imediatamente tem a ideia de usar seus óculos para tentar fazer fogo com as cédulas de dinheiro. Ela aguarda até que as notas peguem fogo para usar depois em galhos secos, se animando por finalmente conseguir fazer a fogueira e conseguir passar sua terceira noite ali. A noite cai e ali, no silêncio absoluto, ela é dominada por uma voz que toma a identidade de Sam, dizendo que a felicidade dela irá durar pouco e ninguém irá buscar ela, pois ninguém liga para ela. Mais 2 dias ali sem alimentação e ela estará que nem ele, debaixo da terra. No outro dia, ao acordar, ela mantém a fogueira acesa, mas ali Liv está completamente faminta. E pensando sobre como se alimentar, ela lembra do dia em que descobriu a gravidez e a doutora lhe dizendo que ela devia evitar comer várias coisas, entre elas mariscos frescos, algumas frutas, álcool e só devia beber água filtrada. Logo, ela esvazia o recipiente da droga para poder enchê-lo de água à beira de um riacho. Ao encher e olhar para o espectro da água, ela olha para o alto, tentando identificar de onde vem aquele córrego. Imagens de animais urinando, micro-organismos passando pela água surgem em sua mente, e ela logo percebe que precisará ferver aquela água. Mas em que recipiente ela ferveria? Ela caminha pela floresta na intenção de encontrar algo, e ali consegue achar restos do avião que ficaram pela floresta segundos antes da queda no lago. Ela junta algumas partes de alumínio e com pedras tenta moldá-las até que a água consiga ficar no centro. Assim, ela consegue pôr na fogueira e ferver. Feito isso, ela tem apenas mais um problema, que é conseguir retirar o alumínio sem queimar as mãos. E sem sucesso, prefere fazer outra pequena fogueira, para assim poder apagar a fogueira que está fervendo a água. Mas enquanto queima algumas outras notas de dinheiro, é novamente assombrada pela voz de Sam, que dessa vez diz que aquele dinheiro tem dono e que apesar de o voo não ter sido registrado, eles podem tentar achar ela.
Ela não dá importância para isso e toma sua água depois de horas tentando. Mas isso não é o suficiente para segurar a fome de uma grávida em seu 4º dia sem comer. Então, ela começa a tentar pescar, com a mão mesmo, mas claro, sem sucesso. Logo tem uma ideia. Usando um fio dental, ela prende um galho e na ponta do fio prende seu brinco. A isca é uma larva de madeira. Ela aguarda pacientemente, até que consegue fisgar o peixe, mas a força do peixe é muito maior, quebrando a linha. Ela sai furiosa dali, dizendo que é melhor assim, pois nem pode comer peixe mesmo. Então ela adentra a floresta em busca de algo que possa se alimentar. Anda muito até conseguir encontrar algumas pequenas frutas. Acha 3 tipos delas, no qual separa os recipientes. Sua consciência não para de pensar no que a doutora falou que devia evitar frutos selvagens. E ainda para aumentar sua atenção ao comer aquilo, Sam diz que ela pode morrer se eles forem venenosos. Liv não tem saída, então prova todos, e pelo gosto ela decide comer apenas um. Sua decisão tem uma resposta na noite seguinte, sentindo enjoo e colocando para fora aquelas frutas. Ao dormir, Eve tem um sonho, uma direção para ela, vendo o urso se alimentando, e aquilo mexe muito. Na manhã seguinte, ela vai até as fezes do urso para ver se encontra algum vestígio da alimentação dele. E com as mesmas frutas que colheu, consegue identificar as mesmas que o urso come. Dessa vez, ela tenta se precaver, ferve os frutos para comer e aguarda para saber se lhe fará mal. Desta vez, ela passa bem, logo vai colher mais daqueles. E enquanto colhe, uma chuva começa a cair. Imediatamente, ela corre de volta para poder conseguir juntar o máximo de água da chuva nos frascos das drogas. Depois que a chuva passa e a luz do final do dia se vai, ela tem uma ideia. Sai pela floresta, marcando com o plástico o caminho para poder voltar, se direcionando até o alto da colina para verificar se aquela região há algo que ela não conseguiu ver durante o dia. A voz de Sam se mantém a rodeá-la e sempre diminuindo as ideias dela. Mas ali em cima, depois de uma montanha distante, há um clarão que pode ser visto nas nuvens daquela noite. No seu 5º dia, logo cedo ela prepara todos os materiais que lhe ajudaram a sobreviver ali. Segue o caminho de fitas para chegar novamente na montanha e conseguir gravar com mais clareza a direção e logo parte para a caminhada, que deve ser de aproximadamente 3 a 4 dias, segundo a voz de Sam ao seu lado. Ao seguir na floresta, depois de andar um pouco, acha algo, uma pegada de bota. Aquilo lhe surpreende, logo tenta chamar por alguém, mas ao andar um pouco, ela avista novamente as fitas vermelhas. Aquilo infelizmente era dela mesma, pois estava andando em círculos. Então ela volta para a montanha para se localizar. Lá em cima, ela é novamente perturbada pela voz de Sam, que sempre se põe a duvidar que ela seja capaz, mas ali em cima, ela lembra de uma aula que teve ainda muito jovem, onde a professora lhe explicava sobre como usar uma bússola caseira. Eve então vai direto ao lago e retira da bolsa o kit de costura com a agulha e linha, colocando a agulha no meio de um protetor auricular para que possa boiar. Mas aquilo na água não funciona. Ela pensa mais um pouco e lembra de um detalhe importante que sua professora lhe disse. Aquilo só pode funcionar quando está magnetizado. Logo ela procura algo nas bolsas, mas nada que chegue perto de um ímã. E com Sam sempre por perto dela, ela volta seu pensamento para ele e lembra do relógio que pôs na sua lápide. E com esse relógio que tem pulseira magnética, ela consegue fazer a bússola caseira funcionar. Antes de partir daquele lugar para não mais voltar, ela risca no tronco onde contava os 5 dias que viveu ali, avisando que ela esteve ali. No caminho, enquanto anda, sempre verificando a bússola, por tempos andando, começa a se sentir cansada e percebe que precisa se livrar do peso que sua mochila traz, decidindo largar seu MacBook. E enquanto anda, se desfaz de outras coisas irrelevantes para ela naquele momento. Depois de uma longa caminhada e de tão cansada que começa a falar sozinha, relembrando momentos assustadores, ela encontra novamente as notas de dinheiro que soltou. Sua bússola desmagnetizou, e todo o caminho que percorreu terá que ser refeito, pois o relógio foi deixado no lago, pensando que não precisaria mais dele. E antes que possa retornar ali, ela ouve sons que seriam do urso, e a voz de Sam retorna, rebaixando e fazendo com que ela se sinta uma completa insignificante, não sabendo fazer nada certo. Ela sabendo que aquilo é algo da sua cabeça, cansada disso, se enfurece, mandando sair da cabeça dela. Nesse momento houve um galho quebrando, e assustada com aquilo tenta subir de uma árvore, e ainda fica presa depois de não conseguir subir direito, e por sua sorte, aquilo que estava próximo era apenas um guaxinim.
Enquanto está deitada rindo do susto que teve, ela ouve um avião passando. Imediatamente ela pega o espelho e sai correndo tentando chamar a atenção do avião. Mas no caminho, o chão por onde passa desmorona, caindo de uma altura vertiginosa entre duas rochas, machucando a cabeça e sendo presa com uma pedra pesada em cima de sua perna. Sem chances de continuar viva, Liv está muito fraca, delirando, fazendo com que aquele momento desperte pensamentos do triste relacionamento que tinha com seus pais, quase enlouquecendo, sendo perturbada por sua mãe, que lhe diz que sempre há uma saída, olhando para o frasco de óxido próximo dela, sugerindo terminar tudo ali. Mais uma vez ela se recusa a desistir e tenta com muito esforço tentar quebrar a pedra em cima dela com uma outra menor, conseguindo quebrar uma parte que a faz conseguir se empurrar e se livrar da pedra. Mas ali embaixo não há como subir pela rocha, ficando presa sem saída. Só lhe resta a loucura de tirar a própria vida. Mas a imagem de ultrassom de sua filha lhe traz energia. Se esforçando para achar uma saída, ela encontra uma fenda que dá pelo lado de uma montanha e, ao tentar se movimentar, a rocha onde pisa se desloca, fazendo ela cair por cima de árvores, tentando agarrá-las antes da queda. No chão, ao tentar se mover, percebe que sua perna torceu e há hematomas do lado de sua barriga. Ela busca forças para levantar, se apoiando em um galho, e de pé, logo se lembra que precisa ir para o norte. E sabendo que o sol nasce no leste e se põe no oeste, ela seguia e começa novamente sua caminhada. Liv dessa vez está muito debilitada, tendo muita dificuldade ao andar, precisando parar várias vezes. Não há mais tanta energia. Ali, ela dorme em qualquer lugar até o outro dia. Ela segue no outro dia, sendo perseguida dessa vez pela voz de seu namorado e pai de seu filho, no qual lhe fortalece o pensamento, dizendo que ela só deve continuar andando, mas Liv está completamente desgastada e só consegue pensar que ali ela irá definhar. Danny, seu parceiro, segue o caminho como conforto para sua cabeça, dizendo que ela será uma boa mãe. Uma chuva cai, então ela se deita e bebe da água, relaxando e dormindo, tentando recompor suas energias. Após continuar sua caminhada, ela encontra um córrego de um rio e senta à beira para pensar no que irá fazer. Somente decide tomar uma decisão após seu falecido pai vir em sua cabeça dizer que ela sempre foi uma menina que buscava respostas, por isso se formou em advocacia, que sempre quis ter ordem na sua vida, algo que ele e sua mãe não lhe ensinaram. Liv apenas toma sua decisão após se questionar se está pronta para ser mãe e ouvir de seu pai que isso é algo que não se prepara, apenas se entrega, mergulhando e se deixando levar. Ela entra num córrego com todas suas memórias, apoiada em um tronco, sendo levada por horas tentando superar todos os obstáculos, perdendo o tronco nas corredeiras, desistindo, largando tudo, apenas sendo levada, se afogando. Até ser encontrada por pescadores de uma área, que tentam lhe reanimar, trazendo ela e seu filho de volta à vida. O resumo do longa fica por aqui. Não esqueça de apoiar o canal, curtindo, se inscrevendo ou escolhendo agora entre esses dois vídeos para continuar por aqui. Até o próximo.